Vamos então começar definindo o que seria a série de Taylor ou a série de Maclaurin de uma determinada função ou gerada por uma determinada função. Se eu tenho então uma função f com derivadas de todas as ordens em algum intervalo contendo valor a como um ponto interior, então a série de Taylor gerada por f nesse valor de a vai ser definida dessa forma. O que a gente faz? A gente calcula f no ponto a derivada primeira, a derivada segunda, a derivada de ordem n, e vai montando a série de potências centrada nesse a. Então, quando eu calculo a função no ponto, não tem derivada nenhuma, seria o termo constante. Quando eu derivo uma vez, eu multiplico pela potência de 1 de x menos a. Quando eu derivo duas vezes, aplico no a, eu divido por 2 fatorial e multiplico pela segunda potência de x menos a. E assim por diante. A diferença da série de Taylor e da série de Maclaurin é que a série de Taylor ela é centrada no a, e a de Maclaurin sempre vai ser centrada no zero. Então, a série de Maclaurin nada mais é do que a série de Taylor centrada no zero. Vou fazer um exemplo para a gente visualizar como que isso aí pode acontecer, tá bom? Então, por exemplo, vamos pegar a série de Taylor então, da função f de x igual a 1 sobre x. Notem, agora, eu não posso avaliar ela no zero, porque ela precisa ter derivada no zero, e ela nem é definida no zero, né? Então, vou fazer a série de Taylor gerada por essa função em x igual a 2, por exemplo. Como eu sei que eu preciso das derivadas, eu vou derivar para me calcular a função, né? Nós sabemos que f de 2 é meio. Vamos fazer a derivada primeira de f de x, a gente sabe que é menos 1 sobre x2, ou seja, f' de 2 vai ser menos 1 quarto, f, duas linhas de x, então eu vou derivar isso aqui de novo, então vai ser 2 sobre x3, então nós temos aqui que f, duas linhas de 2 vai ser 2 oitavos, vou fazer até o grau 3, tá? Então, vou derivar a terceira vez aqui. Então, nós vamos ter aqui menos 6 dividido por x4. Então, f, 3 linhas de 2, vai ser menos 6 dividido por 2 a quarta. Então, vai ficar aqui menos 6 dividido por 2 a quarta, que é 16, né? A gente pode simplificar, fica menos 3 oitavos. Vou fazer a quarta derivada aqui. A derivada quarta de x vai ser 6 vezes 4, 24, então nós vamos ficar 24 sobre x à quinta. Então, se eu calculo a derivada quarta no 2, nós vamos ficar com 24 sobre 32, eu posso dividir em cima e embaixo por 8, né? Então, vai ficar 3 quartos. E assim por diante. Quando a gente montar a série de Taylor dessa função, nesse caso, a gente calculou até o quarto, vamos conseguir uma expansão até o quarto grau. Dependendo do grau que você chegar, a gente chama isso de polinômio de Taylor. Então, se eu parar aqui no f de 2 igual a meio, ou seja, só na primeira parcela, eu teria o polinômio de Taylor de grau zero, né? O polinômio de Taylor de grau zero seria o meio. Se eu adiantar, eu quero o polinômio de Taylor, adiantar assim, né? Passar agora para o próximo grau. Eu teria o polinômio de Taylor de grau 1, que é quem? É o f de a, nosso caso é o f de 2, mais, que a gente tem aqui é f' de 2, que multiplica x menos 2. E aí nós teríamos, então, o polinômio Taylor de grau 1, quem que é f de 2? É meio, mais f' de 2 é menos 1 quarto. Então, vamos voltar aqui. Então, vai ficar menos 1 quarto, que é f' de 2, que multiplica x menos 2. Quem seria agora o polinômio de Taylor de grau 2? Seria o que eu já tenho de grau 1, né? Já está calculado aqui para mim, meio, menos 1 quarto, x menos 2. O próximo termo seria f duas linhas calculada no 2 dividido por 2 fatorial. Então, f duas linhas calculada no 2 é 2 oitavos. Então, 2 oitavos dividido por 2 fatorial, eu posso multiplicar o 2 fatorial aqui, que multiplica x menos 2 ao quadrado. Cancelo aqui com aqui, ó. Vai ficar meio apertadinho aqui. O polinômio de grau 2 vai ser meio menos 1 quarto de x menos 2 mais 1 oitavo
de x menos 2 ao quadrado. O próximo polinômio de Taylor já seria esse de grau 2 mais o termo aqui, né, o f', o termo calculado na derivada terceira. Eu vou só colocar o termo que a gente tem que acrescentar e aí a gente vai expandindo a série aqui. Então, quem faltaria agora? Faltaria f3' de 2, né? Quem seria aqui agora? Dividido por 3 fatorial, x menos 2 ao cubo. Então, eu pegaria o polinômio de grau 2 e somaria com esse termo. F2' aqui vai ficar menos 3 oitavos vezes 3 fatorial dividida por 3 fatorial, que é 3 vezes 2, aqui eu posso cancelar. Então, ficaríamos com menos 1 sobre 16, x menos 2 ao cubo. E aí, então, o meu polinômio de Taylor de grau 3 seria meio menos 1/4 x menos 2, mais 1/8 x menos 2 ao quadrado, menos 1/16 x menos 2 ao cubo, e assim por diante. Quem seria a minha série de Taylor? Então, da função f de x igual a 1 sobre x centrada no 2. Então, seria os polinômios de Taylor, né, até grau infinito. Nós paramos em determinado momento, porque nós percebemos que realmente fica complicado de estender muito a série. Mas seria meio menos 1/4 de x menos 2, mais 1/8 de x menos 2 ao quadrado, agora esse termo aqui, menos 1/16 de x menos 2 ao cubo. Fui até o polinômio de grau 3, vou parar por aqui. Reticências seria essa série, o início de série ou a representação dela até o polinômio de Taylor de grau 3, mas a gente pode continuar, né? É realmente um pouco complicado por causa das contas, dependendo da função que a gente estiver trabalhando, fazer a extensão dessa fórmula de Taylor até polinômio de grau maior. Mas o GeoGebra, ele consegue fazer isso pra gente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou levar isso aqui lá pro GeoGebra, para vocês verem como é que faz e conseguirem fazer no trabalho também. Então, aqui no GeoGebra, o que eu fiz? Eu vim aqui e pedi ele para colocar para mim a função 1 sobre x. Eu vim aqui, digitei 1 sobre x, ele criou para mim a função. Aqui, ó, eu pedi o polinômio de Taylor da função. Depois eu vou explicar isso num exemplo, passo a passo, como fazer, mas por enquanto é só para vocês verem a convergência da série de Taylor. Então, aqui está a função 1 sobre x, foi a função que gerou a minha série de Taylor. E aqui eu pedi a série de Taylor, ó, de 1 sobre x em torno do 2. Na verdade, ele vai fazendo os polinômios de Taylor. E aqui a gente coloca o grau do polinômio. Eu deixei em termos de n, vou variar o n. Então, ó, quando o n é 0, a gente viu lá no nosso exemplo que o polinômio de Taylor de grau 0 é meio. Polinômio constante igual a meio. Então, tá aqui, ó, a f, que me dá a função de Taylor, passa exatamente no meio. Quando eu aumento o grau 1, então, o polinômio de Taylor fica meio menos 1/4 de x menos 2. Se a gente olhar lá no que nós fizemos, seria realmente meio menos 1/4 de x sobre 2. Então, ele vai construir aqui para mim os polinômios de Taylor à medida que eu vou aumentando o grau. Então, grau 0, grau 1, grau 2. Então, vocês podem notar que grau 4, grau 5, ele faz a conta, a gente vê que fica grandinho, né? O grau 5, como a gente já percebeu com a conta até o grau 3, ó. Mas é uma forma da gente comparar os cálculos que a gente fez. A gente fez lá até o grau 3, né? Então, tá aqui a parte que a gente fez. Mas só para vocês visualizarem, nesse momento, o gráfico convergindo. Então, ó, polinômio de grau 3, 4, 5. Ou seja, realmente existe uma convergência. Aqui eu só fui até o grau 10 para vocês visualizarem. Os polinômios de Taylor, à medida que o grau vai aumentando, o gráfico vai ficando próximo da função sobre x, só que a gente nota aqui existe uma convergência, mas a gente não sabe estipular muito bem só pelos gráficos até quando que essa convergência se realiza ou se existe somente um intervalo de convergência para onde os polinômios de Taylor
vão tender para a função. Isso aí é um teorema que a gente vai ver mais para frente. Mas por enquanto eu queria só que vocês vissem os resultados, né, dos polinômios de Taylor realmente convergindo para a nossa função.